estão prontos a ouvir a voz de Deus, amém? Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando por esse vaso já abençoado, amém? Senhor, amado Deus, ó Pai, digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Te agradeço pelos louvores entoados, ó Pai, pelos cânticos, pela Tua palavra, Senhor. Agora, Senhor, em nome de Jesus, através do Seu vaso, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar o meu coração, venha falar os nossos corações, a qual deseja da Tua palavra, Senhor, a qual tenho sede de Ti, Senhor. Fala conosco através do Seu servo e abençoe a cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abre a tua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo é o capítulo 6. Iremos fazer a leitura de alguns versículos para a glória de Deus. Enquanto você abre a Bíblia, abre bem o teu coração, que o Senhor tem uma palavra a ser manifestada no nosso meio nesta noite. Estava ali no início desse culto, a irmã chegou até a mim e fez este convite de eu estar pregando nesta noite. Até então, nós não tínhamos ciência e nem conhecimento do que estaria acontecendo aqui. O certo é que nós viemos aqui para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Até falei com o Leandro no início, e ele falou que importa, independente de quem for pregar, que seja Deus que venha falar conosco. Então, verdadeiramente, o Senhor vai falar. Orei a Deus e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Acredito que se nós estivéssemos atentos agora neste momento, o Senhor vai ministrar algo forte aos nossos corações, amém? Capítulo 6 de João, todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: depois disto, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Diz comigo, grande multidão o seguia. Continuando a leitura. Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, diz, subiu ao monte, e assentou ali com os seus discípulos. Diga, e assentou ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar. Diga, experimentar. Porque ele sabia bem o que havia de fazer. Amém? Pode se assentar, glorificando ao santo nome do Senhor Jesus. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Por isso nós sabemos que o mais importante aqui não é ter os bancos cheios, mas sim ter a presença e o templo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, não há movimento da carne, mas sim movimento de entendimento no nosso coração e na nossa alma. Portanto, eu quero aqui ministrar ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração em poucos minutos atrás, sobre os dois tipos de seguidores de Jesus. Se nós observarmos no contexto dessa história do capítulo 6 de João, que nós fizemos essa leitura, nós vamos ver que Jesus, ele faz alguns sinais, alguns milagres, e por causa desses sinais, desses milagres, Jesus é perseguido, Jesus é afligido, Jesus é atacado, Jesus é jurado de morte. Tentam apedrejar Jesus, tentam pegar Jesus, mas o que é de Deus, o demônio pode tentar, o diabo pode tentar parar, mas se Deus está do negócio, a obra vai continuar.
É por isso que nós vemos que Jesus sobe a Jerusalém, a festa dos judeus. Nós sabemos que eles comemoravam, e era de praxe comemorar pelo menos 3 festas, que era a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, que é a festa da tenda, e as festas das colheitas. Essas festas, para os judeus, era algo que não podia falhar. Deus estabeleceu essas festas desde o Antigo Testamento, e por isso o povo hebreu, os judeus, comemoravam essas festas. E a Bíblia diz que Jesus subia a Jerusalém. Próximo à porta das ovelhas, havia um tanque, um lago, chamado de Betesda. A Bíblia diz que ali também havia uma grande multidão de enfermos. Pensa num lugar alvoroçado, um lugar difícil de se entender o porquê de tantas pessoas enfermas, pessoas carentes, pessoas abandonadas, pessoas machucadas no físico, na alma e no espírito. A Bíblia diz que naquele lugar havia um homem que estava ali 38 anos enfermo, com uma enfermidade que a Bíblia não diz qual é, mas diz que ele estava acamado, deitado. A enfermidade impediu daquele homem caminhar. A enfermidade impediu daquele homem lutar pelas suas próprias forças. E nós vamos ver, e nós podemos entender, e você preste atenção nisso, que a Bíblia informa que este homem está ali durante 38 anos. Você talvez já parou para pensar o que será que aquele homem deve ter visto durante esses 38 anos, ele enfermo, mas ele observando tudo que estava ao seu redor. A Bíblia diz que um anjo descia em certo tempo, e o primeiro que entrasse no lago, na água, seria curado. Então, na certeza, eu posso te dizer que aquele homem viu pessoas entrando enfermas daquele lugar, mas aquele homem também viu pessoas saindo curadas daquele lugar. Aquele homem viu pessoas entrando ali cegas, mas aquele homem também viu pessoas sair dali enxergando e bem. Aquele homem talvez viu pessoas chegando ali se arrastando, mas também durante esses 38 anos, aquele homem viu pessoas saindo dali regozijando, pulando, correndo na presença daquele que havia feito o milagre na vida dele. Talvez aquele homem viu pessoas chegando ali à beira da morte, mas viu também saindo com vida. E é assim que as nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos por que pessoas chegam e por que pessoas saem. A verdade é que tudo tem um tempo, e aquilo que você precisa entender, que o seu tempo não é o meu tempo, e o meu tempo não vai ser o teu tempo, e Deus manda eu te dizer que o teu tempo já está estabelecido por Ele. Já está tudo estabelecido e escrito na palma da mão de Deus. Aquele homem viu pessoas entrando, mas também viu pessoas saindo. Durante 38 anos ele tinha uma visão e talvez ele não entendia, mas algo aprisionava aquele homem que ele não conseguia lutar e nem se movimentar, se mexer. 38 anos vendo. Talvez você viu pessoas chegando aqui enfermas, neste lugar, mas também viu pessoas saindo daqui curadas. E você talvez continuou enfermo. Talvez você viu pessoas saindo daqui, entrando aqui com vício, e viu saindo daqui liberto do vício, e na sua família ainda há o vício, e você não consegue entender. Deus manda eu te dizer que tudo tem um tempo, e o tempo já está estabelecido, e o teu tempo está próximo de chegar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que um dia o tempo que é estabelecido por Deus, o próprio Jesus se depara com aquele homem. E nós conhecemos a história que aquele homem é curado. Não precisou de água, não precisou de anjo, mas precisou daquele que é o médico dos médicos e a sua palavra que tem poder de realizar todas as coisas. Aquele homem se levanta, pega o teu leito, a tua maca, que durante 38 anos ele carregava.
Ninguém se incomodou enquanto aquele homem estava com a costa na maca. Mas quando a maca estava na tua costa, e ele andando, entrando no templo para adorar a Deus, se incomodaram. A verdade é, enquanto você sofre calado, enquanto você chora, não entendendo o porquê, ninguém se incomoda. Mas há um que vai até a tua direção e diz que a solução do teu problema, da tua causa, está em minhas mãos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando o Senhor Jesus faz um milagre na tua vida, na tua casa, nos seus, logicamente muitos e não poucos se levantam, dizendo que isso ou aquilo não pode ser. Mas a palavra é, e ele diz, aquele que me curou diz que eu posso. E por isso que Paulo vai dizer que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele, porque o limite dele não é o homem, mas o limite é aquilo que o Deus manda ou não manda, o limite é aquilo que Deus deixa ou não deixa, o limite é o que está escrito e o que não está escrito. A Bíblia vai dizer que judeus, os escribas, sacerdotes daquela época, perseguem Jesus por causa desses feitos que ele tinha acabado de fazer no tanque de Betesda, com a cura deste homem. E nós vamos ver que no contexto do capítulo 6, onde nós lemos, Jesus ele começa a explicar algumas doutrinas, para que os homens que estavam perseguindo ele e acusando ele, viessem entender qual era o objetivo de Jesus estar na face da terra. Qual era a obra de Jesus aqui em vida, em carne, o próprio Deus encarnado na terra. E ele começa a ser interrogado por aqueles homens que perseguiam ele, e eles não entendiam o que queria saber. E Jesus diz, a realidade é que o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Talvez o Senhor Jesus quer que você traga na sua lembrança, na sua memória, aquele momento de intimidade que o Senhor teve contigo, um certo dia Ele te prometeu algo, disse que seria realizado na tua vida, mas com o tempo você espera a operação acontecer em seu tempo. Mas Jesus está aqui para te dizer que a obra não está embargada, a obra não está parada, o projeto não foi riscado e a folha não foi rasgada. Se o Pai trabalha, Jesus manda eu te dizer que Ele está trabalhando até agora ao teu favor. Deus está trabalhando, Jesus diz, eu trabalho também. Louvado seja o nome santo de Jesus. E o Senhor Jesus começa a explicar aos fariseus o porquê dele estar aqui, a sua missão. Mas logo ele já toca num ponto que é muito importante para as nossas vidas como crentes cristãos em Cristo Jesus. Jesus toca num ponto que muitos de nós muitas vezes têm esquecido. Viemos nos templos com regularidades, mas esquecemos de examinar as Escrituras. E Jesus diz àqueles homens, examine a Escritura, porque nela contém a vida eterna. Examine a Escritura, porque nela contém a vida eterna. E aqui nós podemos parar e contextualizar para os nossos dias, e você logo vai entender que na igreja do século 21, até mesmo a igreja do século 1 até o século 21, havia e houve e sempre haverá duas classes de ouvintes dentro da igreja. Aquele ouvinte que ouve, mas aquele ouvinte que entende. Aquele ouvinte que ouve, mas aquele ouvinte que escuta. Espera lá, irmão, mas o sentido não é o mesmo? Não, o sentido é o mesmo se eu te dizer que uma pessoa chegou numa certa idade e ela já não está escutando bem. O sentido vai ser o mesmo se eu dizer que essa mesma pessoa chegou até uma certa idade e ela já não está ouvindo bem. O sentido é o mesmo. Mas se eu te dizer, e o que Jesus está ministrando ao meu coração no momento de oração, ali na secretaria, Jesus disse ao meu coração e quer dizer ao teu coração: você está ouvindo, mas não está me escutando. Você está ouvindo, mas não está me escutando. Examinai as Escrituras.
Há duas classes de ouvintes dentro da igreja e nós não podemos fugir dessa realidade. Aquele que ouve e aquele que escuta. Sim, porque Tiago mesmo vai dizer: não seja somente ouvintes da palavra, mas seja praticantes, porque aquele que ouve e não pratica, ele engana o irmão Guilherme? Não. Engana o pastor? Não. Engana o líder de jovem, o líder do círculo de oração, o líder do louvor? Não. Aquele que ouve e não pratica, ele engana a si mesmo. E o Senhor Jesus quer trazer algo aos nossos corações nessa noite. Examinai as Escrituras, porque contém nela a vida eterna. Se você ouvir eu dizer para você agora de um banquete, vai matar tua fome? Não vai matar tua fome. Se você ouvir falar do manancial de água, não mata a tua sede. Você precisa praticar. Mas eu escuto pregações, escuto louvores. É por isso que nós vamos entender que nos nossos dias, e vocês podem parar para perceber, adentra por essas portas tanto ismo, idealismo, humanismo, espiritismo. Agora está sendo criada uma doutrina nas nossas igrejas, a doutrina do emocionalismo, que se o irmão que está do meu lado não está sentindo o que eu estou sentindo, tem alguma coisa de errado com ele. É isso que está errado. Doutrina do emocionalismo nunca existiu na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas acham que o emocionalismo é somente pulo, é somente correr, fazer aviãozinho dentro da igreja. Mas pessoas têm chorado dentro da igreja, e aquilo que ela sente aqui dentro, aquilo que ela chora aqui dentro, ou até mesmo aquilo que ela pula, aquilo que ela corre, quando sai dessas portas para fora, não tem praticado aquilo que ela tem ouvido aqui dentro, não tem praticado aquilo que ela tem sentido dentro da igreja. Doutrina do emocionalismo. Pulo é emoção, choro é emoção, mas se eu pulo aqui sentindo o Espírito Santo e pratico a obra que Ele tem na minha vida lá fora, aí sim. Porque Deus não salvou as nossas almas para nós ficarmos individualmente com os braços cruzados. Deus salvou a tua alma para você ganhar outras, meu irmão. Deus salvou a tua alma para você ganhar outras, minha irmã. O emocionalismo tem adentrado dentro das igrejas. E o emocionalismo sem a prática é se enganar a si mesmo. É aquilo que Tiago diz. Jesus, no livro evangelístico de Mateus, ele diz que nós ouvimos com o ouvido e entendemos com o coração. Ouvimos com o ouvido, e para você entender, nós compreendemos com o coração. Louvado seja Deus. Grande é o eterno, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem base bíblica, irmão Guilherme? Tem. Judas, ele traz Jesus. Sim. Pedro, ele nega Jesus. Judas chora, se emociona. Pedro chora e se emociona. Qual é a diferença? A diferença é a prática. O emocionalismo sem prática é um engano. E quantas pessoas estão enganadas dentro da igreja? Pedro se emocionou, mas ele praticou o arrependimento e se achegou até a Cristo. E o que Jesus nos ensina? Que prática nós devemos fazer para que nós não venhamos ficar enganados dentro da igreja? A Bíblia diz que um amigo de Jesus, certa feita, morre, por nome de Lázaro. E Jesus demora um certo tempo, porque o tempo pertence a Ele próprio. Só que Ele decide ir até onde Lázaro estava, e já fazia 4 dias que ele estava dentro de uma tumba, e já cheirava mal, a Bíblia diz. Só que vem um encontro às suas irmãs, Marta e Maria. No segundo encontro que ele teve com uma de suas irmãs, a Bíblia diz que Jesus chorou. Ou seja, Jesus se emocionou, irmão Leandro. Mas presta atenção.
se Jesus tivesse somente se emocionado. Se Jesus tivesse somente chorado, Lázaro não tinha ressuscitado. Jesus precisou praticar algo que nós deixamos de praticar nos nossos dias. Primeiro, Jesus praticou a oração. Ele levantou os olhos ao céu e orou ao Deus Pai, que tudo é possível a Deus. Segundo, Jesus praticou a palavra. Ele lançou uma palavra: vem para fora, Lázaro. Sem prática, o emocionalismo te engana. E o Espírito Santo está dizendo aos nossos corações que nós não venhamos entrar desta porta para dentro, se emocionar, sorrir, abraçar o nosso irmão. Aqui nós somos uma família, mas quando nós saímos da porta para fora, tudo muda, tudo fica diferente. E Jesus está dizendo, nos convidando à prática da palavra de Deus. Jesus nos trouxe aqui nesta noite para nós entendermos a prática. E há diferença na prática. Há uma grande diferença. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós sabemos que na Bíblia diz que nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Não é assim que a palavra diz? Fazei todas as coisas para a glória de Deus. Mas qual é a diferença se eu como para a glória de Deus? E qual é a diferença se eu jejuo para a glória de Deus? Se tudo é para a glória de Deus? A diferença é que quando nós praticamos o ato de se alimentar, nós se alimentamos do pão terreno, do pão terrestre, do pão da terra. Mas quando nós praticamos o jejum, nós se alimentamos do pão do céu, do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Então há sim diferença na prática. E Jesus te trouxe aqui nesta noite para você praticar aquilo que você ouve, para você praticar aquilo que você examina, para você praticar aquilo que você louva, aquilo que você diz, aquilo que você acredita, aquilo que você prega, aquilo que você faz aqui dentro, pratique lá fora. Há dois tipos de ouvintes, duas classes de ouvintes, e há também dois tipos e duas classes de seguidores de Jesus. Sabemos que nem todo seguidor de Jesus é um discípulo de Jesus, mas quem é discípulo de Jesus, esse segue a Jesus verdadeiramente. É por isso que a Bíblia, nos textos, nos versículos que nós lemos há alguns minutos, a Bíblia vai dizer que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Perdão. Do outro lado do mar da Galileia. A Bíblia, no versículo 2 do capítulo 6, diz que uma grande multidão seguia a Jesus. Aqui tem dois tipos de seguidores de Jesus. Aquele que segue Jesus pelo que ele dá, pelo que ele tem. E o segundo tipo de seguidor é aquele que segue Jesus pelo que ele é. Aquele que segue Jesus pelo que ele dá. É aquela pessoa que quando tem, tá bom. Mas quando Deus fecha as janelas da eternidade, pela vontade do Deus eterno, aí está mal. Quem segue a Jesus pelo que ele dá, enquanto o nosso celeiro está cheio, está bom. Mas quando chega o período, o tempo da escassez, está mal. Eu nunca testemunhei isso em lugar nenhum, mas Deus toca no meu coração. Há 2 anos atrás eu aceitei a Cristo Jesus. E neste período, fazendo a vontade de Deus, eu passei em alguns estreitos na minha vida. Jesus fechou as portas muitas das vezes, e porta fechada não é um sinônimo mal, não. Porta aberta é bom, mas porta fechada é melhor ainda. Jesus disse: quando você for orar, fecha a porta e vai falar com Deus. E o interessante é que eu não consegui entender, porque o nosso Jesus, ele tem para dar, tem. Mas eu passei num período da minha vida que na minha casa, o celeiro, os mantimentos
a minha vida física e financeira estava bem para baixo, mas eu acreditava e creio firmemente, fielmente no meu Senhor Jesus Cristo. Mas seguindo a Jesus não pelo que Ele dava, mas pelo que Ele é e sempre será. Orava a Deus, e certo dia na minha casa, faltando tudo já, um servo de Deus bate palma na porta da minha casa, às 8 horas da manhã, e me disse: irmão, estava no mercado e senti de Deus, e vim trazer o que eu comprei para você aqui. E trouxe de tudo. Eu se emocionei também, senti a presença de Deus, a mão de Deus naquela situação. E não bastasse, o irmão ainda meteu a mão no bolso e tirou R$100 e falou: eu senti de Deus em te abençoar com mais R$100, irmão. Porque quando nós servimos Deus, não porque Ele dá, mas pelo que Ele é, tudo o que acontece na nossa vida tem um objetivo. É porque muitas vezes nós desesperamos e queremos entender de priori o que está acontecendo, mas demorou 2 anos. E durante esses 2 anos a minha vida foi assim. Há uns 2 meses atrás, estreitou um pouquinho mais. Arrumei dinheiro de passagem, enviei a minha esposa para passar uns dias na casa da mãe dela. E eu fiquei em casa, orando a Deus, chorando a Deus, perguntando a Deus o porquê. E nada acontecia, nem de um lado e nem do outro. E eu orava a Deus, continuava perguntando a Deus o porquê de tudo aquilo. A única providência que eu consegui naquela semana, os irmãos, eu já ouvi vários testemunhos de irmão que já comeu fubá, já comeu ovo, já comeu abobrinha, mas Deus me surpreendeu. Durante 4 dias eu fui sustentado pela graça de Deus com banana. Quase me formei em bananologia. É banana frita, cozida, empanada. Durante 4 dias. E eu orava a Deus e não entendi o porquê. Mas tudo tem um propósito. Se precisava de eu passar por essa situação para me entender que eu deveria estar com Cristo, não porque Ele dá, mas porque Ele é, que seja feita a vontade do Pai. Porque nós devemos seguir a Jesus. Ele diz nesta noite: não pelo que eu dou, mas pelo que eu sou. É por isso que Deus um dia foi a Moisés, e Moisés não pediu nada a Deus. Mas primeiro Deus falou: vai, e diz que o eu sou te enviou. Depois Deus deu. Porque quando nós seguimos a Deus pelo que Ele é, Deus provê as nossas necessidades. E o primeiro tipo de seguidor aqui que nós vamos ver, a multidão seguia Jesus pelos seus milagres, pelo que Jesus tinha para oferecer, pelo que Jesus tinha para dar. Mas a segunda classe de pessoa que seguia Jesus eram os discípulos. E os discípulos seguiam Jesus não porque Ele dava, mas porque Ele era. E um conforto, um consolo para a nossa alma e para o meu espírito, alguns minutos atrás, que o Senhor Jesus revelara ao meu coração no versículo 3. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte. O significado de monte nós vamos ver. Nós vamos ao monte para orar, sim. A Bíblia diz que Jesus estava de noite, estava de madrugada, estava de dia, subia ao monte para orar. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte com a segunda classe de pessoa, com aqueles que seguem Jesus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Jesus está dizendo: ei, nas suas orações eu vou estar com você. Se você estava frio, dizendo não posso, não consigo mais orar, Deus está dizendo: eu vou subir o monte, eu vou estar com você nas suas orações, e vou acender novamente a vontade, a ansiedade que você tinha de orar pelas madrugadas, de orar pelas vidas e de orar pelos seus. Eu vou subir ao monte com você. Louvado seja Deus, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus sobe a um monte com a segunda classe de pessoa,
e não para por aí. Ele se assenta no monte com os discípulos. Sabe o que Jesus revelou no meu coração? Ei, no nosso dia a dia, a correria que nós servimos um Jesus pelo que Ele dá. Ele está dizendo aqui, ei, você está correndo muito pelo que eu dou. Eu vou fazer você se assentar no monte comigo, para você ver que eu sou na sua vida. Acalma o coração, aquieta-te, senta comigo no monte, que eu vou mostrar que eu sou na tua vida. Grande e eterno é o nosso Deus. Nós lemos que a multidão que ficou lá embaixo não tinha com que se alimentar. E Jesus, Ele chama um dos seus discípulos, por nome Felipe. Oh, glória ao nome de Jesus. Chama um dos seus discípulos por nome de Felipe. E diz a Felipe, versículo 5 diz assim, ó, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Oh, louvado seja Deus. Versículo 6, aplicação para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quer descanso para a sua alma, para a sua vida, para o teu espírito? Receba como algo de Deus desta noite. Tudo até aqui Jesus tem te experimentado, porque Ele sabe bem o que irá fazer no dia de amanhã. Eu estou no controle, eu te experimento, e isso não vai te matar, mas vai te fortalecer, porque no dia de amanhã você vai entender que eu conheço todas as coisas, e eu sei o caminho que eu vou te guiar. Se coloca de pé, irmãos, e vamos fazer oração em nome de Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória ao santo nome de Deus, Pai da eternidade, aleluia, Jesus. Deus, podemos sentir a Tua presença através da Tua palavra, Pai. O Senhor trouxe aos nossos corações, nesta noite, ó Pai querido, para que nós não venhamos ser somente ouvinte. Nos ajuda através do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, a praticar esta palavra, Deus amado. Ajuda este meu irmão, ajuda esta minha irmã, me ajuda, meu Deus, ajuda a igreja, Pai da eternidade, a nós sermos praticantes e não somente ouvintes. Nos ajuda, ó Pai querido, em nome de Jesus, pelas nossas forças, nós não podemos e não conseguimos. Ouvimos do céu que o meu tempo não é o tempo da minha irmã, e o da minha irmã não é o meu tempo, mas o Teu tempo seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Meu Deus, que nós venhamos entender que o Senhor, nesse experimento, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas nesse experimento, ó Pai querido, que o Senhor tem feito com a nossa fé, com as nossas atitudes, com as nossas perseveranças, que nós venhamos entender e sair daqui praticando que o Senhor bem sabe o nosso dia de amanhã pertence a Ti, ó Deus. Então segura nas nossas mãos, para que as nossas mãos segurando na Tua não escorregue. Pai querido, em nome de Jesus, que nós venhamos seguir, servir ao Senhor, adorar a Ti, ó Pai, não porque o Senhor dá, mas porque o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é o bom pastor, é o Senhor que é o libertador da minha alma, da igreja, ó Pai amado, que nós venhamos servir ao Senhor, mesmo quando nós estivermos, Senhor, no barraquinho de lona, se necessário, mas que nós venhamos entender que a nossa casa não está edificada na areia
areia, mas na rocha, que nós venhamos servir o Senhor mesmo quando faltar algumas coisas nas nossas vidas, mas nós venhamos entender que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Pai querido, abençoa as nossas vidas nesta noite, nos guarda, Senhor, debaixo da tua poderosa mão. Meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo nesta noite, e que o Senhor opera, Senhor, através do teu Santo Espírito nos nossos corações, para que nós venhamos entender e compreender aquilo que o teu Santo Espírito ministrou nas nossas vidas. Pai, seja conosco para todos sempre, nós louvamos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Amém.